Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Neste dia eu vou meditar em mais uma porção da Palavra de Deus. Hoje eu vou meditar no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 10. Ele fala da cura do cego Bartimeu. Diz assim o texto sagrado: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Está aqui mais um milagre realizado por Jesus. Este milagre foi o último que Marcos registrou em seu evangelho antes da morte de Jesus. Capítulo 10 de Marcos, ele fala deste milagre aqui do cego de Jericó. É a cura do Bartimeu, filho de Timeu. Impressionante que mais dois outros evangelhos, eles falam a respeito deste milagre. O evangelho segundo escreveu Mateus e o evangelho segundo escreveu Lucas. Mateus, ele fala no capítulo 10, a partir do versículo 29, ele fala também deste milagre. E Lucas, no capítulo 18, versículo 35, ele também relata sobre este mesmo milagre. E impressionante que Marcos, ele fala de um homem que era cego. Lucas também fala de um homem que era cego. Mas Mateus, ele relata que eram dois cegos. Talvez Marcos e Lucas, eles concentraram o seu foco, a sua visão, justamente naquele cego que ele era mais articulado. Com certeza foi isso. Ele concentrou o foco no cego que era mais articulado. E Mateus, ele focou os dois. Outro detalhe que chama muita atenção neste milagre é que Mateus diz no seu evangelho, no versículo 29 de Mateus 20, que eles estavam saindo de Jericó. E Marcos fala que eles estavam chegaram a Jericó e depois estavam saindo da cidade. Muitas pessoas pensam que a Bíblia ela está em contradição. Nós vamos entender por que esses dois evangelistas eles disseram isto. Na região ali onde estava a cidade, ou está até hoje, a cidade de Jericó, quando Josué ele entrou na terra prometida, Deus ordenou que a cidade fosse destruída e que
ninguém mais poderia reconstruí-la. Seria amaldiçoado aquele que reconstruísse Jericó. Os anos se passaram. Na época de Jesus, quando Jesus veio, a cidade antiga de Jericó ainda estava em ruínas, aquela que foi destruída por Josué. Mas Herodes, o Grande, ele construiu um luxuoso palácio de inverno a 2 quilômetros da cidade velha que estava em ruína. Portanto, tinham 2 Jericó, uma em ruínas e uma outra Jericó, a 2 quilômetros aproximadamente de distância uma da outra, estava situada a nova Jericó, construída ali por Herodes o Grande. Então, quando eles estavam saindo de uma, eles estavam entrando na outra Jericó. Então, a arqueologia explica isso. Então, por isso que Mateus diz que eles saíram de Jericó. Ele focou que eles já estavam saindo da velha Jericó, provavelmente entrando na nova. E Marcos, ele não dá atenção na velha Jericó. Ele foca na nova Jericó, construída por Herodes o Grande. Inclusive, foi Herodes o Grande que começou, e os seus sucessores, eles deram continuidade na construção desta nova cidade. E Jesus, ele estava entrando quando um cego que ficava ali à beira do caminho, ele era colocado ali para esmolar. Ele pedia para manter-se. E quando ele ouviu falar de Jesus de Nazaré, que Jesus de Nazaré estava entrando na cidade, com certeza aquele cego, ele ouviu falar daquilo que Jesus fazia, daquilo que Jesus realizava, os seus milagres, que Jesus dava visão aos cegos. Então ele pensou consigo mesmo: esta é uma oportunidade que eu não posso perder. Eu não sei quando este homem voltará novamente aqui à cidade de Jericó. Jericó ficava aproximadamente 30 quilômetros de Jerusalém. E Jesus, ele estava indo em direção a Jerusalém por ocasião da Páscoa. E ali ele morreria. E aquele cego, ele começou a gritar com todas as suas forças. Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja bem que novamente outra pessoa chamando Jesus a partir do seu título messiânico, ou da descendência de Davi, aquele que veio da linhagem de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era o título messiânico de Jesus. E a multidão, era uma grande multidão que estava seguindo Jesus, ao redor de Jesus, e aquela multidão, ela tentou parar ou tentou impedir que aquele cego gritasse, e a multidão pediu que ele ficasse calado. A multidão o repreendia, diz aqui no versículo 48, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas pelo contrário, ele ainda gritava mais ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mediante o clamor, os gritos daquele homem, a insistência daquele homem, Jesus parou. Jesus imediatamente parou, está no versículo 49, e pediu a alguém: vai lá, chame aquele homem. Eu quero ver o que aquele homem quer, por que ele está gritando tanto assim, por que ele está insistindo tanto assim. Vai lá, chame ele, eu quero saber o que ele quer. Claro, Jesus sabia muito bem o que aquele homem queria, mas ele: chamem-no. E diz aqui o texto sagrado que alguém foi lá e chamou o cego. Falou assim: ânimo, rapaz, ânimo, levante-se, levante. O mestre parou para te atender. Tenha bom ânimo, porque ele está te chamando. Alguém vai dizer: que privilégio! Você é uma escória da sociedade, imprestável, cego, um pedinte.
Jesus parou tudo o que estava fazendo para dar atenção para você. Tenha ânimo, levante logo. O que eu acho impressionante aqui é que, lançando sua capa para o lado, com certeza a capa que ele usava ali era para colocar ali o dinheiro que as pessoas jogavam para ele. Ele colocava o dinheiro naquela capa. Ele jogou aquela capa de lado. A fé daquele homem era tão grande que ele pensou consigo mesmo: eu não preciso mais dessa capa. Não vou precisar mais nada disso aqui, porque Jesus vai me curar neste momento. Ele jogou a capa de lado e deu um salto e pôs-se em pé e dirigiu-se imediatamente a Jesus. Eu posso até visualizar a cena naquele momento, aquele homem dando um salto, ficando de pé e caminhando em direção a Jesus, claro, guiado por outra pessoa, porque ele era cego. E quando aquele homem chega perto de Jesus, Jesus faz uma pergunta retórica, porque Jesus sabia muito bem o que aquele homem estava querendo. Parece até algo assim, fora de contexto, fazer uma pergunta para um homem que era cego, que ele queria. Parece assim, algo meio sem lógica, fazer uma pergunta para um cego que ele está precisando. Mas o que me chama mais atenção é que quando Jesus perguntou: o que quer que eu lhe faça? Sabe o que o cego respondeu? Ele diz assim: meu mestre, eu quero ver. Em algumas traduções ele traz a seguinte palavra, Rabone. A palavra Rabone, ela significa meu mestre. Esta palavra Rabone, que quando significa meu mestre, é uma expressão pessoal de fé. E inclusive somente 2 pessoas usaram a palavra Rabone nos evangelhos, nos 4 evangelhos sinóticos, que foi Maria Madalena, lá no evangelho segundo escreveu João, no capítulo 20, versículo 16, quando diz Rabone, meu mestre. Uma expressão pessoal de fé. Veja bem que por isso é que Jesus perguntou para aquele homem: o que quer que eu lhe faça? Para ouvir a declaração daquele cego, esta declaração, essa expressão pessoal de fé: meu mestre, eu quero ver. E naquele momento Jesus disse: vá. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Imediatamente. Jesus não cuspiu no solo e fez barro e colocou nos olhos daquele homem e disse: vá ao tanque de Siloé, lave e veja. Não. Jesus também não orou para aquele homem e disse: você está vendo? E um certo cego respondeu: eu vejo as pessoas como árvores. Jesus orou novamente e este cego voltou à visão. Mas neste caso aqui, Jesus disse somente: vá. Tocou em seus olhos e a sua visão imediatamente foi restaurada. O que eu percebo aqui é que o foco principal deste milagre de Jesus na vida do cego Bartimeu é que quando nós clamamos a Jesus com insistência, Ele para tudo o que está fazendo para nos atender. Ainda que as pessoas que estejam ao nosso redor digam algo assim: não precisa clamar tanto, não precisa insistir tanto, Deus está ocupado com outras coisas, Jesus está ocupado fazendo outras coisas, Ele não vai te atender neste momento. Mas saiba de uma coisa: quando você pede insistentemente, Jesus, Ele para atender. Portanto, meu amigo, se você está passando por uma luta, por uma tribulação, por uma enfermidade, peça com insistência a Jesus. Peça insistentemente. Peça com fé. Porque Jesus vai parar tudo. Se for possível, Ele para o universo, mas Ele vai te atender.
Tenha fé, creia somente. Que Deus em Cristo o abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.